Olha o que esse paciente me mandou aqui num vídeo sobre visão dupla, falando exatamente sobre isso. Eu acordei meio assim, com o olho direito para o lado e enxergando duplo, mas voltou ao normal em poucos segundos. Antes de dormir, eu tinha notado meu olho seco. Fui em um médico clínico geral e ele disse que poderia ser diplopia. Tenho muita ansiedade e estou com tanto medo de ser grave. Essa é a diplopia e pode ter várias causas. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você já acordou enxergando tudo duplicado? Uma imagem do lado da outra ou uma em cima da outra, como se elas não tivessem coordenadas, como se os seus olhos não tivessem se entendendo. Isso se chama visão dupla ou diplopia e pode ter diversas causas. Eu sou a doutora Luísa Hopker, especialista em oftalmopediatria e estrabismo. E hoje eu vou te mostrar aqui casos reais de pacientes que acordaram ou tiveram alguma situação que fez eles enxergarem duplo e vou te falar também sobre quais são as possíveis causas que fazem acontecer isso. Vamos lá? A visão dupla ou diplopia é quando o cérebro enxerga a imagem de um olho e do outro olho de forma separada e ao mesmo tempo. Ou seja, um olho manda informação lá para o cérebro separado do outro olho e como esses olhos não estão alinhados, eles estão tortos ou desviados, o cérebro não consegue juntar essas imagens fazendo elas virarem uma só. E aí o paciente vê duas imagens, que é a diplopia. E a visão dupla geralmente é um sinal de alarme, porque quando a gente tem visão dupla é porque surgiu algum desalinhamento dos olhos numa idade depois dos 7 anos de vida. E isso precisa ser investigado por um médico. E os pacientes que têm visão dupla podem ter principalmente 3 tipos de situação, que eu vou te mostrar aqui para ver se o teu caso é um desses. Se você estiver vendo duplo e um dos teus olhos estiver desviado para fora, ou eventualmente para fora e para cima, ou para fora e para baixo, como é o caso dessa paciente aqui, que está desviando para fora e para cima, isso pode ser o que a gente chama de paralisia do terceiro nervo. Além disso, vocês podem ver que a pupila dela, o pretinho do olho, também está mais aberto, está maior, o que também é um sinal de paralisia do terceiro nervo. Posso te contar? Essa é uma paralisia que demanda rapidez em consultar um médico ou uma médica no pronto-socorro. E não é só do pronto-socorro oftalmológico, não. A paralisia do terceiro nervo precisa ser investigada com ressonância de crânio. Então você precisa ir num neurologista ou num pronto-socorro onde tenha um neurologista para você fazer um exame de neuroimagem. Agora, se você está vendo duplo e um dos seus olhos está desviado para dentro e não está conseguindo olhar para fora, como é o caso dessa paciente, aí pode ser a paralisia do sexto nervo. E essa é uma paralisia muito comum, mas muito comum, principalmente em pacientes acima de 50 anos. Também precisa procurar um clínico geral, um pronto-socorro, mas geralmente ela tende a ser mais benigna, ou seja, de causas menos graves do que a paralisia do terceiro nervo. Mas nem por isso você vai deixar de procurar um clínico geral antes até de um oftalmologista. E sabe por quê? Porque diabetes e pressão alta são 2 causas comuns de paralisia de sexto nervo. Agora, uma terceira situação é, você tá vendo duplo e os teus olhos não parecem muito desviados quando alguém olha para você ou quando você se olha no espelho. Como desse paciente aqui, que se você notar, tem uma leve inclinação da cabeça. E esse tipo de estrabismo que ele tem, que depois no consultório a gente consegue perceber que os olhos estão desalinhados no sentido vertical, é a paralisia do quarto nervo. E a paralisia do quarto nervo, ela ocorre muito frequentemente depois de traumas, de batidas da cabeça, como foi o caso desse paciente que caiu de 9 andares. Começou a ver duplo, tem essa paralisia e precisou de cirurgia. Então hoje, o que a gente viu aqui? Que a visão dupla pode acontecer por causa da paralisia de algum nervo que manda informação para os músculos que mexem o olho. Ela
pode acontecer por causa de um AVC, como um acidente vascular cerebral. Ela pode acontecer por causa de pressão alta dentro da cabeça, que é a hipertensão intracraniana, às vezes decorrente, por exemplo, de um tumor intracraniano. Ela também pode acontecer por doenças neurológicas como miastenia, esclerose múltipla. Ela pode acontecer também por causa de diabetes e pressão arterial sistêmica elevada, a famosa pressão alta. E pode acontecer ainda por conta de um estrabismo que de repente você tinha, ele estava meio ali latente, que a gente diz, ou seja, meio dorminhoco, e por alguma razão ele resolveu aparecer. E ainda pode acontecer por causa de um acidente, uma batida na cabeça, esse tipo de situação que eu já comentei aqui. E eu vou te dar um último recado. Quando você apresentar visão dupla e também tiver ou dor de cabeça, enjoo, náusea ou queda de uma das pálpebras, procure um pronto-socorro imediatamente. E mesmo quando não tiver nenhum outro sintoma, você vai precisar procurar um atendimento médico, oftalmológico, de preferência com alguém que entenda de estrabismo. Aqui nesse canal, você vai ver muita informação confiável e baseada em ciência sobre visão dupla, estrabismo, cirurgia de estrabismo e saúde ocular. Então se inscreve aqui para você receber o próximo vídeo. E se você tem visão dupla ou diplopia ou conhece alguém que está passando por isso, não hesite em agendar uma consulta ligando para esse número que está embaixo na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo.